nós estamos aqui falando sobre os 200 anos de Dom Bosco, ontem celebrados no mundo inteirinho pela congregação salesiana e por toda a nossa igreja. Dom Bosco foi ordenado sacerdote aos 20 anos e quando passou a ser chamado de Dom Bosco. Começou logo depois um trabalho com meninos de rua, evangelizando-os e ensinando a eles uma profissão. Padre Pessinati, nosso convidado especial da noite, falando sobre esse bicentenário do nascimento de Dom Bosco, o início do trabalho de Dom Bosco com a juventude. Aliás, a juventude foi sempre a meta de Dom Bosco. O início do trabalho de Dom Bosco com os jovens, os meninos de rua, o que mais caracterizou aquele início? Bom, na verdade eu gostaria de dizer, Ronaldo, que quando ele era garoto, adolescente, ele ia à missa com a sua mamãe, né, ali perto onde ele tinha nascido, ainda lá no sítio, né, na região rural, e o padre, muito sisudo, celebrava a missa e ao terminar a missa, ele saía andando junto com os fiéis para ir se dirigir até a sua casa e Dom Bosco, sua mãe, seus irmãos, seus familiares também dirigiam-se para a sua casa. E o garoto Bosco, que prestava muita atenção no que o padre dizia, ele queria continuar a conversa, ele tinha um desejo de aprofundar aquilo que o padre tinha dito, ou para entender, ou para dar a ideia dele também. E ele se aproximava do sacerdote e o padre não dava bola para ele. E então ele foi se queixar com a mãe dele, dizendo: mamãe, olha, eu quero conversar com o padre, mas o padre não liga para as crianças. Aí a mãe disse: não, ele terminou a missa, ele está em oração, ele está com um breviário, você entende? Então ele virou para a mãe e disse assim: olha, mamãe, sabe de uma coisa? Eu vou ser padre. Exatamente o contrário do que podia se esperar de uma criança. Ele disse: eu vou ser padre para ser diferente dele. Eu quero dar atenção da forma mais linda possível para o jovem, para as crianças. Eu quero ser padre das crianças e dos jovens. Que lindo! E aí, por que ele, na verdade, ele se tornou, depois de sacerdote, ele se tornou tão conhecido? Porque ele foi guiado por uma ideia muito bonita que permeou toda a vida dele e a nossa também de salesiano. Ele dizia assim: os garotos, mesmo esses que estão na rua, esses mais sapecas, esses garotos, eles não são maus. Eles vivem assim porque não tem quem cuide deles. E eu vou gastar minha vida para cuidar desses jovens. Então foi esse elan, essa paixão pelo bem dessa garotada que determinou o início da consagração dele, da vida dele ao jovem. E ele foi tão entusiasmado que ele passou para muita gente isso. Por isso que ao redor dele criou um grande movimento de homens e mulheres que, como ele, se tornaram apaixonados pelos jovens e pelo bem dos jovens. Muito bem. Eu me corrijo, com 20 anos, Dom Bosco entrou para o seminário e foi ordenado sacerdote 6 anos depois. Bem, nós estamos falando do santo que é padroeiro da juventude, não é? Pai e mestre da juventude, como o chamava João Paulo II. E ontem, no dia do seu aniversário de 200 anos, lá em Turim, uma grande festa, mas que já vinha há uma semana inteirinha. Pois nós vamos agora a Turim, que a nossa equipe de reportagens esteve lá e mostrou que jovens do mundo inteirinho fizeram uma peregrinação nestes últimos dias agora para estarem na cidade de Dom Bosco no dia do seu aniversário de nascimento. Veja como foi. Jovens que não tenham medo de se colocar a caminho. Tênis nos pés, mochila nas costas e muita vontade de se encontrar com a história de Dom Bosco, de caminhar por suas estradas. E para não errar a direção, como ensinava o santo, nada melhor que boas companhias. Um diretor espiritual, bons amigos, uma fé viva e praticada. No encontro da juventude salesiana, esta receita é colocada em prática todas as tardes, quando os jovens saem do local do encontro para fazer os caminhos de Dom Bosco em Turim. Aqui é, sem dúvidas, um dos principais lugares de peregrinação dos salesianos em Turim. Estamos em Valdoco, local onde Dom Bosco viveu grande parte de sua história com a juventude. Mas não encontramos por aqui apenas recordações do santo e de seu oratório, mas principalmente marcas de um carisma que permanece vivo. No oratório, os jovens conhecem como tudo era antes, quando Dom Bosco começou a reunir as crianças.
acompanham o crescimento da obra e contemplam a força do carisma, que mantém o trabalho do oratório vivo. A primeira capela, a Igreja de São Francisco de Sales, a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Fotos do santo, suas relíquias, o quarto. Impossível não silenciar diante de tanta graça. Estamos na origem da nossa inspiração, da fé jovem. Então é aqui onde tudo cresceu. Está a ser realmente um momento alto para nós os jovens e muito grande. Só um momento de fé que até nos custa transmitir essa experiência porque é algo muito grande. Silêncio também diante do túmulo de Dom Bosco, um lugar inexplicável que arranca de cada coração as melhores orações. Eu pedi a Dom Bosco que interceda por estas coisas que estão acontecendo no mundo, como as guerras no Oriente Médio, para que estes conflitos acabem e tenha paz. Rezo também pelos jovens que estão perdidos, aqueles mais necessitados. Experiências que ficam para a vida. Quem tem a oportunidade de vivê-las não quer guardá-las apenas para si. Realmente beber nas fontes e voltar revitalizada, motivar as outras pessoas a trabalharem também, né? A quem sabe um dia virem aqui, a conhecerem, sentir a mesma emoção que eu senti de entrar na Capela Pinar, de saber que foi ali onde que tudo começou. Acho que é fabuloso, é fantástico. O senhor já morou ali, né, Padre Piscinati? Pois é, já estive nesses espaços sagrados, né, tanto em Turim quanto em Roma. Portanto, tenho uma saudade muito grande desses espaços que espiritualmente são empolgantes. Para vocês, filhos de Dom Bosco, ir ali a Turim também é sempre uma ocasião especial? Sempre. É um verdadeiro retiro espiritual, né? Todos nós já tivemos, certamente a maioria dos salesianos aqui do Brasil, pelo que me consta, a maioria dos salesianos já teve esta possibilidade de ir a Turim, a Roma, né, que é a casa, hoje a casa geral nossa, mas de modo especial Turim, que nós chamamos de a casa mãe, né? Hoje a direção geral fica em Roma, mas o coração dos salesianos é ali em Turim, nos Beck, exatamente esses espaços que foram palmilhados por São João Bosco, e em todos os recantos desse ambiente parece que tem uma mensagem, tem um espírito, tem uma presença de Dom Bosco para nós todos, né? Eu ainda não estive em Turim. Poxa. Mas de todos os filmes que já assisti, me fica uma memória, fantasia muito agradável dos oratórios de Dom Bosco. Os oratórios que são uma marca do carisma salesiano. O que dizer dos oratórios? Então, oratório foi um conceito, uma forma dele, original, dele evangelizar. Tanto que nós chamamos hoje oratório não simplesmente aquela estrutura que em alguns lugares chama, mas para Dom Bosco e para nós hoje, oratório é aquele espaço que educa para a vida. Oratório é aquela paróquia que evangeliza. Oratório é o pátio onde nos encontramos como amigos e nos queremos bem, nos respeitamos. Portanto, oratório é uma palavra assim carregada de unção da espiritualidade e da metodologia de Dom Bosco. Por isso que nós dizemos que a essência, né, da nossa atividade é a essência oratoriana, é o espírito oratoriano, que estejamos numa paróquia, numa obra social, estejamos numa escola, numa universidade, o salesiano que estiver ali, a comunidade educativa que está ali, ela tem um espírito oratoriano. Na reportagem a gente viu também uma urna com a relíquia do corpo de Dom Bosco, Perfeito. na verdade, e eu soube que virá uma urna daquela para o Brasil. Pois é. Quando o reitor mor anterior, Padre Pascoal Chaves, decidiu com o seu conselho de que Dom Bosco visitaria o mundo antes de 2010, ele preparou 2 urnas semelhantes àquela que está lá em Turim, dentro da qual, né, tem justamente a estátua e os paramentos que Dom Bosco usava e os ossos de Dom Bosco. Então, ali com muito cuidado, com as devidas autorizações, eles retiraram um osso do braço, né, osso grande de Dom Bosco, e fizeram 2 urnas semelhantes àquela, e dentro está o osso, né, do braço de Dom Bosco. E essas 2 urnas rodaram o mundo, cada numa direção. E
Portanto, os 132 países onde os salesianos se encontram atualmente receberam esta urna. Evidentemente, em quase todas as cidades dos países onde os salesianos estão, esta urna, ou essas duas urnas, cada uma na sua direção, esta urna foi passando. Então, é interessante que aqui, em 2010, aqui em Brasília, nós recebemos com muita festa a urna de Dom Bosco. E agora fomos colhidos assim com uma surpresa muito agradabilíssima, que o reitor-mor atual, 10º sucessor de Dom Bosco, o padre Ángel Artime, decidiu com seu conselho de escolher o Brasília, o Santuário Dom Bosco, para ser a casa que acolhe definitivamente essa urna que rodou o mundo todo e que agora vai encontrar aqui no santuário o seu espaço permanente de veneração, de admiração, de respeito, e certamente o santuário vai se transformar também num lugar de devoção e de propagação da espiritualidade de Dom Bosco. Portanto, nós aqui em Brasília estamos exultantes. O nosso pároco, o padre Augusto, que é de origem italiana, do norte da Itália, quando ele recebeu a notícia, ele passou mal de tanta emoção. Ele ficou baqueado porque o organismo dele reagiu com tanta adrenalina que ele deu uma baqueada, depois se recuperou. Portanto, para dizer de uma alegria que nós todos estamos nesse momento curtindo, né? E naturalmente faz-se necessária uma explicação. A urna e aquele corpo que está ali não é o corpo de Dom Bosco que está na urna, mas como o senhor nos disse, alguns ossos de Dom Bosco virão naquela urna com aquele corpo, ficará a urna com aquele corpo como está ali. Isso, perfeito. Porque, na verdade, foram revestidos, né, os ossos e uma certa máscara, né, contendo os ossos dele, o esqueleto de Dom Bosco, com os paramentos que ele utilizava. Portanto, os paramentos, sim, são paramentos. Os paramentos são que Dom Bosco utilizou em vida, todos os paramentos que estão hoje nessas duas urnas são os paramentos que Dom Bosco usava. Inclusive algumas outras peças também, tipo sapato, algo assim que ele utilizava. Mas o mais importante é assim chamada uma relíquia direta dele, um osso significativo no seu tamanho, né, que lembrará, evidentemente, nós não estamos adorando ou venerando o cadáver, não é isso, mas esta relíquia é uma lembrança, uma memória de algo muito intimamente ligado a esse homem, que são seus ossos, né? Por isso que nós revestimos e acolhemos essa relíquia com tanta unção. E olha, certamente Brasília se tornará um centro de peregrinações também por causa desta urna bem particular com esta relíquia de Dom Bosco. Aliás, o Santuário Dom Bosco em Brasília já é um lugar de peregrinação, de turismo religioso, de turismo internacional, inclusive, de tanta gente que vem a Brasília. O santuário é um dos lugares imperdíveis para quem vem a Brasília, naturalmente. Inclusive, você lembrou bem, o padre Agnaldo, que é da nossa comunidade, juntamente com o padre Augusto, ele disse exatamente isso que você disse, de que nós agora, nesse momento, o santuário passa de um ambiente de turismo religioso para um lugar de peregrinação religiosa, né? Continuará, evidentemente, pela beleza artística, ser um ponto turístico, porém, deverá se transformar realmente num lugar de oração, num lugar de peregrinação. Padre Pesinati, eu tenho aqui uma mensagem da Adriane. Ela diz: boa noite, Ronaldo. Aqui é a Adriane, sou de Lorena, tenho 42 anos. Quero deixar registrada aqui minha alegria em rever Padre Pesinati, que foi quem fez a minha primeira Eucaristia na Igreja Santa Edviges, em Lorena. Nossa. Ela diz: eu tinha 9 anos de idade, é uma alegria enorme e deixo aqui meu abraço de coração, muito agradecido a Deus em poder revê-lo. Muito obrigado, que alegria, que alegria. Padre Pesinati, eu percebi na reportagem ali em Turim, os próprios jovens falando desse resgate da juventude que Dom Bosco faz, que os salesianos fazem, e que a missão salesiana faz, que é tirar os jovens de uma vida errada, de uma vida de erro. Eu vi isso sair da boca de jovens, é tão bonito escutar isso. Eles ali estavam dizendo justamente que estão renovando as forças para tirarem os jovens de uma vida de erro, de uma vida que não lhes causará felicidade. Perfeito. Esta é a meta também. E a metodologia que Dom Bosco usava assim, a intuição pedagógica dele é de nos anteciparmos
ao demônio, como ele dizia, né? Portanto, a proposta salesiana é uma proposta preventiva, não repressiva, e nem só de aplicar um remédio, mas preventivamente você pode chegar ao coração dos jovens, e essa era a intuição pedagógica e espiritual de Dom Bosco, para que esse jovem, antes de sentir todas as consequências de uma vida errada, depravada, ele tivesse a chance de se recuperar. Por isso que ele, repito, né, que ele dizia, os jovens são, às vezes, não tão bons porque falta alguém que preventivamente se antecipe apresentando para eles. E esta era a prática sacramental de Dom Bosco. Ele dizia, aos jovens deve ser oferecido frequentemente a confissão e a comunhão. A confissão como um lugar de encontro com o perdão, com a misericórdia, resgatando nesse jovem as suas verdadeiras possibilidades. E a Eucaristia como um alimento que fortifica, que anima, que entusiasma, para que o jovem, sentindo a sua fragilidade, através dos seus erros, possa sentir também a força da Eucaristia, a força da Palavra de Deus, que os liberta, que os torna felizes. Eu vou pedir à produção que nos dê agora a outra reportagem lá de Turim, que fala, agora, mostrando a festa, mostrando a espiritualidade em Turim no dia de ontem, a celebração toda ontem, por excelência, dia 16, o dia do bicentenário de nascimento de Dom Bosco. Vamos voltar a Turim.